Gente, o Flávio Dino, ele foi convocado 2 vezes pela Comissão de Segurança Pública a ir na Câmara dos Deputados para participar da comissão, responder questionamentos, né, do parlamento. E ele não foi, não compareceu essas 2 vezes. Pois bem, ele foi convidado pela Comissão de Fiscalização e Controle e compareceu ontem. Na verdade, foi convocado, né? Compareceu ontem. E o Nicolas, minha gente, o Nicolas, ele passa tratorando por cima de todos os esquerdistas, um negócio bizarro. O Nicolas deixou o Dino sem palavras, sem resposta. O Dino não consegue se defender sobre as coisas que o Nicolas falou a respeito dele. Então, o Dino apanhou, mas apanhou tanto, de um tanto, que eu tive que trazer o vídeo aqui para vocês. Do Nicolas tratorando o Dino ontem na comissão. Sem faltar com o respeito, mantendo o nível elevado, nível alto. Acabou com o Dino. Assiste aqui. Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei que são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive teve ameaças, né, de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, no Twitter, né? uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, que o ministro está incomodado com alguma coisa. Primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas. E o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber.
como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, né, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas tuas falas e nas tuas ações. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Eu acredito que o senhor se parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado. Dispensa comentários, não é mesmo? O único que me resta é bater palmas para a fala do Nicolas. Aliás, todos os parlamentares estão fazendo um ótimo trabalho, os parlamentares de oposição. Todos estão de parabéns, porque ao longo desses anos que a direita tomou o poder, está no poder, graças a Deus, e mais pessoas boas vão entrar para ocupar esses lugares que antes eram só ocupados pela esquerda. Esses parlamentares, ao longo desses anos, né, desde o início aí do mandato do Bolsonaro, desde 2018, eles vêm amadurecendo muito, né? Entraram muito cru, não sabiam, né, como funcionava e tal. E ao longo desses anos mostraram que se capacitaram, estudaram, foram atrás. O Nicolas é deputado de primeiro mandato. Esse menino já nasceu pronto, né? Mas os outros, né, muitos dos outros, começaram a aprender e entender estando lá dentro. Mostraram, ó, subiram de nível. Então, parabéns a todos os deputados da oposição que estão fazendo um excelente trabalho. Estão sendo uma pedra no sapato desse desgoverno.